TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada! Está começando mais um programa Só o Amor Constrói pela TV Imaculada. Lembrando que você é convidado a participar conosco por meio do nosso telefone, que é o 67 3349 2358, como também você pode nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, nos falando como está chegando o nosso programa até você. Deixe a sua sugestão, deixe o seu elogio, a sua crítica, para que assim a gente possa melhorar cada vez mais. O nosso WhatsApp é o 67993470532. E nesse início do nosso programa Só o Amor Constrói, vamos meditar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, sobre o Evangelho de João, capítulo 20, começando no versículo 19, onde vai ressaltar: Jesus ressuscitado está vivo na comunidade. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: "A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também o envio." Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: "Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados." Neste Evangelho, João ressalta, logo depois da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, o momento de aflição por parte dos discípulos de Jesus. Se encontravam trancados em uma casa com medo das perseguições. Porém, nosso Senhor aparece a eles e sopra sobre eles o Espírito Santo. E, acima de tudo, os envia, ou seja, o envia no meio de lobos. Os enviam como cordeiros no meio de lobos. Nós também somos convidados a ir ao encontro dos nossos irmãos, mostrar o quanto Jesus se encontra vivo, sobretudo em nossos corações, para que assim nós possamos dar sequência o que o próprio Jesus começou nessa terra. Cristo, que age com misericórdia sobre todos nós, nos envia discípulos, nos envia anjos, nos envia profetas, para que assim nós não desanimamos, para que assim nós continuamos firme nos caminhos de Deus. Não foi muito diferente com Francisco de Assis, não foi muito diferente com São Maximiliano Maria Kolbe. Sentindo os seus corações arder, sentindo em seus corações o chamado de Deus, o envio de nosso Senhor, eles foram à missão, cada um à sua maneira, mas, sobretudo, agindo com misericórdia a cada um que encontravam. Francisco de Assis, sobretudo com os leprosos. Quanto amor, quanta misericórdia esse homem demonstrou pelos filhos de Deus. E no programa de hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a misericórdia, sobretudo conhecendo um pouquinho a história de Santa Faustina, que é a apóstola da misericórdia. E quem vai nos ajudar é o irmão Tiago, da congregação dos Padres Marianos, que vai nos ajudar a entender um pouquinho a história da apóstola da misericórdia. Vamos fazer agora um pequeno intervalo. Você continua conosco. Na sequência, teremos esse momento com o nosso convidado.
Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco por meio do nosso telefone, que é o 67 3349 2358, também o nosso WhatsApp, 67 99347 0532. Você é convidado a participar conosco, nos falando como está chegando o nosso programa Só o Amor Constrói até você. Você também pode nos mandar o seu pedido de oração, que no quarto e último bloco do nosso programa Só o Amor Constrói, nós rezaremos a coroa dedicada a São Maximiliano Maria Kolbe e podemos rezar pelas suas intenções. Mande uma mensagem no nosso WhatsApp, nos falando, nos contando um pouquinho e colocando as suas intenções. E no programa de hoje, a qual nós vamos conhecer um pouquinho sobre Santa Faustina, apóstola da misericórdia, quem conversa conosco é o irmão Tiago, da Congregação dos Padres Mariano, a qual também o irmão Tiago é diretor da editora Divina Misericórdia. Irmão Tiago, bem-vindo ao programa Só o Amor Constrói. Muito obrigado pela acolhida, todos que nos acompanham, pela Rede Imaculada. E vamos conversar um pouquinho sobre Santa Faustina, né? Essa santa que foi tão importante para a vida da igreja e trouxe para nós esse rosto da Divina Misericórdia. Irmão Tiago, o senhor poderia começar já se apresentando para que o pessoal de casa conheça um pouquinho mais sobre você? Então, eu estou na Congregação dos Padres Marianos há 15 anos, né? E recentemente, no ano passado, eu fui feito diretor da editora Divina Misericórdia, que essa que é uma das obras apostólicas da nossa congregação, aqui no Brasil e também em outras partes do mundo, né? Para mim é uma alegria, né, estar divulgando a Divina Misericórdia. É uma coisa que me realiza muito, né, essa obra de evangelização, porque a gente vê tanto resgate, tanto reencontro com o amor de Jesus. Irmão Tiago, já entrando no nosso assunto sobre a apóstola da misericórdia, o senhor poderia nos falar onde Santa Faustina nasceu, como foi a sua infância? Então, Santa Faustina nasceu no dia 25 de agosto do ano de 1905, na Polônia. Uma família muito humilde, né? Santa Faustina, ela era muito simples, né? A família dela era muito simples. Vamos dizer assim, eram muito paupérrimos, né? Não tinha nem o básico, muitas vezes, para sustentar, né? E eram camponeses, né? Lidavam com o campo. Então, o contexto do nascimento de Santa Faustina é muito humilde. Santa Faustina só estudou até o segundo ano do primário. Então, Santa Faustina não teve muito estudo, né? Não conseguiu estudar muito. Mas a família de Faustina passou para ela o principal, que era o quê? Era a religião, era o amor ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Então, Faustina nasceu no ambiente de muita fé, de muita oração. E desde criança, parece que Deus foi colocando no coração de Faustina esse amor, essa misericórdia, né? Santa Faustina foi sendo educada pelos pais, né? Como ela não teve muita oportunidade de estudo. Então, o pai dela, vamos dizer assim, ensinou Faustina a ler. E Faustina aprendeu a ler com a biografia dos santos, né? O pai dela tinha esse hábito de chamar os filhos à noite, principalmente para a oração, e depois da oração eles liam a biografia dos santos. Então Faustina foi crescendo nesse clima de confiança em Deus e também de relacionamento com Jesus. E aí vai ser ali na primeira Eucaristia dela que ela vai fazer um encontro pessoal, vamos dizer assim, com Jesus Eucarístico, que ela vai começar a sentir um chamado diferente, que é o quê? Um chamado a uma vida mais perfeita. E ela, como criança, não entendia o que significava ser chamada a uma vida mais perfeita, né? Mas como que ela entendeu isso, né? Que Jesus estava chamando ela a cada vez mais a ter uma intimidade com ele. E Faustina gostava muito de ir à missa, né?
apesar das dificuldades que eles tinham. E eu digo dificuldade porque ela tinha várias outras irmãs, né? E para ir à missa, eles só tinham um vestido, né? Porque as outras roupas eram muito maltrapilhas, né? Então, as meninas da casa tinham que revezar um único vestido para estar na celebração eucarística, né? Então, Faustina, sempre que podia, que era a vez dela de usar o vestido, ela ia para a celebração. E quando ela não podia estar na celebração, ela corria para o pomar para que ela pudesse meditar as leituras do dia, o Evangelho, para que ela não ficasse sem essa experiência de celebração, essa experiência com Jesus Eucarístico, né? E a espiritualidade de Faustina, durante todo esse período da infância, vai se desenhando como uma espiritualidade eucarística, né? Faustina vai dizer que o dia mais feliz da vida dela é o dia que ela fez a primeira comunhão, né? O dia que ela recebeu Jesus dentro do coração dela. Então a gente vai vendo que Santa Faustina, desde criança, né, recebe da casa dos pais, vamos dizer assim, uma espiritualidade profunda, né, de amor a Deus, de amor à Eucaristia, né? Então é uma criança que já desde criança vai vivendo um chamado, né, que vai vivendo uma escolha de Deus. Irmão Tiago, e quando que manifestou esse desejo dela ser religiosa? Foi na primeira Eucaristia? Como foi essa ida dela ao convento? Então, como eu estava dizendo, né, vamos dizer assim, já aos 12 anos de idade, ali na adolescência, na infância, nesse período ali de transição, vamos dizer assim, Deus começou colocando no coração dele esse chamado. Ela ainda não entendia que ela estava sendo chamada a ser religiosa, né? Antigamente a igreja dizia, né, dos religiosos, usava muito essa expressão, né, que aquele que se consagra a Deus vive uma vida mais perfeita devido à sua consagração religiosa. Então Faustina vai crescendo nesse contexto de, vamos dizer assim, de eleição, de intimidade com Deus. Quando ela chega por volta ali dos 18 anos de idade, vamos dizer assim, ela começa a entender, né, que ela poderia se consagrar a Deus e se entregar a Ele, né, inteiramente, como religiosa. Então, primeiramente, ela vai até os pais, fala que ela sente esse chamado, né, que ela tem essa vocação, que ela quer ser religiosa, né. Então, Faustina tinha um desejo muito grande de ser missionária, de sair pelo mundo, né, pregando o Evangelho. Mas primeiramente, né, por a família dela ser muito pobre, né, os pais acabam dizendo para ela não ir ao convento, né, acabam dando essa negativa para ela. E um traço muito importante da espiritualidade de Santa Faustina é que ela era muito obediente, principalmente a Deus e aos pais, né? Então, quando ela ouve essa negativa, imediatamente ela tira isso da cabeça e aí vai trabalhar para ajudar os pais nas atividades da casa e principalmente para trazer algum dinheirinho para casa, né, para que eles pudessem se sustentar. Então Santa Faustina se muda para uma cidade mais próxima da capital, né, e vai trabalhar de doméstica, né, e ela fica um bom tempo, provavelmente uns 3 anos, né, trabalhando como doméstica, ganhando ali um dinheirinho, né. E Santa Faustina era muito dedicada nesses trabalhos, né? Isso é importante dizer, né? Porque ela fazia tudo com muito amor, com muito carinho, né? Porque Santa Faustina, quando ela trabalhava, ela entendia que aquilo era a vontade de Deus, né? E dado o relacionamento que ela tinha com Deus, ela pensava, se eu fizer bem o meu trabalho, eu estarei agradando muito o coração de Deus. Então, Faustina trabalhou muito tempo como doméstica, nas horas vagas dela também ela cuidava de crianças, né? E nesse contexto, né, ela vai um pouco se distanciando, vamos dizer assim, da vocação dela. E no momento, em um dado momento, ela vai a um baile, né, junto com a sua irmã Josefa, e neste baile, né, ela tem uma visão. Jesus, no momento que ela estava se descontraindo na festa, ela enxerga Jesus todo chagado, né? como a gente tem aí nas pinturas clássicas da igreja, né? com coroas de espinhos, né? Como se ele estivesse indo
naquele momento da via sacra ali que a gente fala, né? Como vamos abraçar a cruz para morrer, né? Então, e aí ela leva aquele choque, né? E Jesus diz para ela: Faustina, até quando você vai me desiludir? E naquele choque, né, ela sai correndo, deixa aquela festa e vai até uma igreja, né, se prostra diante de Jesus, né, e fala que ela quer se entregar totalmente a ele, né? E aí começa dentro de Faustina esse desejo de procurar uma congregação religiosa, onde ela pudesse se consagrar totalmente a Deus, né? E aí, claro que isso não foi da noite para o dia, às vezes a gente lê o Diário de Santa Faustina, dá a impressão que foi naquele mesmo instante, né, que ela correu e foi para o convento, né? Mas na verdade a gente sabe que ela bateu as portas de muitos conventos, né? Porque Faustina, ela, vamos dizer assim, era semi-analfabeta, então muitas das congregações achavam que ela não ia conseguir desenvolver um trabalho missionário, né? Até que no momento, né, um dos padres que conhecia Faustina indica a congregação de Maria Mãe da Misericórdia, e ela bate a porta dessa congregação, né? E a madre superiora daquele convento diz para Faustina: vai até o senhor da casa, né, vai até a capela e reza ao senhor da casa. Se o senhor da casa te acolher, nós também te acolhemos aqui, né? E Santa Faustina vai, né, porque com essa característica dela de obediência, e pergunta ao Senhor da casa, pergunta a Jesus Eucarístico: o Senhor me quer aqui nessa casa? Né? As irmãs perguntam isso, né? E elas querem essa resposta. E aí ela volta até a superiora: o Senhor da casa me acolheu. E aí a superiora responde para ela: então, se o Senhor da casa te acolheu, nós também te acolhemos. Então, assim, de forma resumida, né, foi um pouco da trajetória vocacional de Santa Faustina, né? Ela entra neste contexto, né, na congregação Maria Mãe da Misericórdia, como uma irmã do segundo coro, né? Na época, a igreja tinha o primeiro e o segundo coro. O primeiro coro era das irmãs que tinham estudos, né, que tinham mais recursos, e ela entra no segundo coro, que era das irmãs que não tinham tanto estudo assim, né, cujas atividades eram o quê? Né? Eram cuidar das crianças, né, cuidar das educandas, né, fazer comida, limpar a casa. Então era um pouco do cotidiano de Santa Faustina dentro do convento. Irmão Tiago, como que eram as visões de Santa Faustina? Ela chegou a ver o inferno em suas visões? Bom, Santa Faustina teve muitas visões, né? Vamos dizer assim, né? As visões de Santa Faustina começam desde criança, né? Só que quando criança, Faustina ela não enxergava Jesus diretamente. Assim. Primeiro ela começou enxergando clarões, né? E ela até dizia para os pais, para as irmãs, né? Para as irmãs de sangue ainda nesse momento, né? Que ela via esses clarões, muitas vezes ela acordava à noite. E ela dizia para a mãe dela, né? Olha, eu estou acordando à noite porque eu acredito que o meu anjo da guarda me acorda para que eu reze. E às vezes a família dela se incomodava com isso, né? E a casa de Santa Faustina só tinha um cômodo. Então tudo que um dos filhos fazia, os pais faziam, acabava interferindo na vida dos outros, né? E essas visões, vamos dizer assim, voltam a acontecer depois que ela entra no convento, né? Porque Faustina acaba desenvolvendo essa intimidade com Jesus, né? Então, uma das primeiras visões de Santa Faustina, né? Essa visão, como a gente tem aqui no quadro de trás, né? Jesus aparece pela primeira vez, como está no quadro, né? Com as mãos abençoando a humanidade, com os raios, né? Tem toda uma teologia esse quadro de Jesus, né? Então, e Jesus pede, né, que ele quer ser conhecido como Rei de Misericórdia, né? Então, a primeira aparição, vamos dizer assim, é mais relacionada mesmo à devoção em si, né? Jesus pedindo para que a imagem fosse pintada, né? Pedindo a festa à Divina Misericórdia. Depois Jesus aparece pedindo a recitação do terço da Misericórdia. E dentro dessas revelações místicas, vamos dizer assim,
Santa Faustina acaba assim sendo levada para conhecer a realidade do céu, a realidade do purgatório e a realidade do inferno, né? Então, Faustina passa, vamos dizer assim, por todos esses estágios, né? Porque Jesus queria que a alma dela conhecesse a misericórdia profunda, né? O amor profundo dele, né? Mas o amor de Jesus, ele se deixa amar, se deixa perdoar, vamos dizer assim, ele quer ser conhecido dessa forma, né? Mas Jesus diz que também a misericórdia dele exige uma justiça, né? Porque também, vamos dizer assim, os nossos pecados, né, eles têm uma consequência. Nós temos, dentro do projeto de Deus, o livre-arbítrio de acolher essa misericórdia, acolher esse projeto de Deus ou não, né? E quando a gente não acolhe esse projeto de Deus, né, a gente acaba tendo as consequências, né, de uma vida afastada de Deus. Então, aí por isso, né, que Jesus mostra para ela, né, que a realidade do purgatório existe, né, e a realidade do inferno também existe, né? E aí Jesus vai dizer para Faustina: antes de eu vir como juiz, eu quero vir como rei da misericórdia. Antes de ser conhecido como aquele Deus que castiga, que condena, que leva a pessoa para o inferno porque ela não aderiu ao projeto de Deus, né? Que ela não quis aderir ao projeto de Deus, não quis aderir ao amor, não quis aderir à misericórdia, né? Ele quer ser conhecido como esse rei de misericórdia, né? Então, quando a gente não adere, a gente vai para o inferno. Quando a gente adere, a gente vai para o céu. E é isso que ele deseja, né? Ele deseja nos amar até as últimas consequências, para que a gente faça a adesão do Evangelho até as últimas consequências e vá viver com ele no céu. Irmão Tiago, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, voltamos na sequência com o próximo bloco e você de casa continue conosco na sequência ainda falando um pouquinho sobre Santa Faustina. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco por meio do nosso telefone, do nosso WhatsApp. O nosso telefone é o 6733492358. O nosso WhatsApp é o 67993470532. Você também é convidado a nos seguir nas redes sociais. No Facebook, TV Imaculada Oficial, no Instagram, @TV Imaculada. Irmão Tiago, retornando ao nosso bate-papo, falando um pouquinho sobre Santa Faustina, apóstola da misericórdia. Eu gostaria de te perguntar já, qual é a semelhança de Santa Faustina e São João Paulo II? Agora entra um outro personagem no nosso bate-papo. Então, né, uma história muito bonita, na verdade, né? Bom, a semelhança dos dois, vamos dizer assim, que os dois seriam poloneses, né? E muito interessante, né? Na história das aparições, né, Jesus coloca no coração de Faustina que da Polônia surgiria uma pessoa, né, que faria com que essa mensagem fosse potencializada e chegasse ao mundo inteiro, né? Essa pessoa ia ser o canal, vamos dizer assim, da propagação da misericórdia. Então, a revelação da misericórdia, ela começa, né, com essas aparições, como a gente dizia no bloco anterior, né, onde, vamos dizer assim, Jesus foi colocando tudo isso que era o desejo dele, todo esse amor no coração de Faustina, toda essa revelação, vamos dizer assim, daquilo que ele queria ser para a humanidade. E, vamos dizer assim, nesse processo, né, Santa Faustina precisou de ajuda de muitas pessoas, porque Faustina, primeiro que ela não tinha estudo, então ela não conseguiria transmitir isso de uma forma muito clara, né, porque Santa Faustina não conseguia escrever,
como irmã do convento, ela não tinha trabalhos de pregação, ela era uma irmã do segundo coro, né? As irmãs que pregavam seriam as irmãs do primeiro coro. Então ela não tinha como, vamos dizer assim, meios, né, humanos para que ela pudesse potencializar e essa mensagem chegasse mais longe. A pedido do diretor espiritual de Santa Faustina, Faustina começa a escrever porque o diretor espiritual dela não consegue acompanhá-la ela todos os dias no convento, né? Ele era professor universitário, então Faustina começa a escrever e anotar essas experiências místicas num caderno, né? Que depois a congregação das irmãs vai transformar isso num livro, que é o livro que a gente conhece hoje como Diário de Santa Faustina. Mas por que eu estou contando toda essa história? Né? Porque na época, vamos dizer assim, depois da morte de Santa Faustina, né? Depois que ela foi ao céu, esses cadernos, esses escritos de Santa Faustina acabaram, vamos dizer assim, sendo reescritos por outras pessoas, né? Na tentativa de consertar alguns erros por conta da própria, vamos dizer assim, falta de escolaridade de Faustina, e acabam cometendo outros erros, vamos dizer assim. E aí alguém teve a ideia de traduzir esses escritos de Faustina para o italiano, né? E nessa tradução de um caderno que não estava muito bem escrito, porque Santa Faustina ela não tinha essa experiência, vamos dizer assim, essa escolaridade necessária, né, para escrever um texto, vamos dizer assim, minimamente nas normas polonesas de escrita, né? Santa Faustina também não tinha um conhecimento teológico, né? Então, alguém ainda traduziu isso para o italiano, e isso acabou chegando até o Vaticano, e aí colocaram uma proibição nos escritos do diário, desses diários, desses cadernos que Santa Faustina havia escrito, né? E ali tinha coisas também que precisavam ser explicadas teologicamente, porque se mal interpretada podia entrar em conflito, né, com a doutrina da Igreja. E São João Paulo II, né, ainda jovem, vamos dizer assim, como Karol Wojtyła ainda, né, um jovem polonês, no momento em que ele ainda trabalhava, ele estava discernindo a sua vocação, ele acabou entrando em contato com a devoção à misericórdia, né? Através de um santinho de Jesus Misericordioso, que no verso continha a oração do terço da misericórdia e uma breve descrição sobre o culto. Então, os amigos de Karol Wojtyła, na época, rezavam as orações da devoção à misericórdia. Eu já tinha feito uma adesão. Então, depois, como padre, Karol Wojtyła também acaba bebendo dessa espiritualidade, e aí quando ele se torna bispo da diocese lá da Polônia, ele resolve abrir o processo de canonização, né, de Santa Faustina. E nesse processo de canonização de Santa Faustina, ele precisou resolver essas situações todas, né, que tinham em torno de Santa Faustina, principalmente por conta da proibição do culto à Divina Misericórdia, por conta desses erros teológicos, né? Então ele precisou ir se aprofundando na devoção. E logo nesse momento que ele é feito arcebispo depois, né, da diocese de Cracóvia, então João Paulo II ele acaba pedindo para que alguém em Roma faça a revisão dos escritos de Santa Faustina, né? Então ali começou todo um trabalho manual, né, de João Paulo II, né, do então bispo Karol Wojtyła, de fazer um trabalho acurado, de pegar esses cadernos da irmã Faustina e fazer, vamos dizer assim, uma revisão teológica de tudo aquilo que estava sendo divulgado, daquilo que estava escrito nesses cadernos, né? E aí ele pede por um teólogo lá em Roma, né,
da Congregação da Doutrina da Fé, para que faça a revisão, né, desses escritos de Faustino. E no primeiro momento a igreja se mostrou muito resistente, né? O padre, naquele momento, acabou jogando de lado os cadernos, falando que não ia ler, né? Só que aí a graça de Deus, né, vai agindo, e numa dessas férias de um desses esse padre, ele resolveu pegar o caderno, esses cadernos da irmã Faustina, né, que foi levado por Karol Wojtyla, resolveu ler para passar o tempo e, vamos dizer assim, de mau gosto, dar ali uma resposta ali para encerrar o assunto. Só que, conforme ele foi lendo os escritos dessa irmã polonesa, muito simples, ele foi percebendo que havia uma ação sobrenatural de Deus na vida daquela irmã. E que, embora não fosse ter um texto, vamos dizer assim, teológico, profundo, né, era um texto de espiritualidade, né, era um texto que agregava muito a espiritualidade das pessoas, e ele começou a ser tocado por aquele texto, né. Então ele resolve então fazer um trabalho teológico, de revisão do diário, né, dos escritos de Santa Faustina. Então, por isso que hoje a gente vê que o diário tem muitas notas de rodapé para trazer o verdadeiro sentido daquilo que Faustina queria trazer para a humanidade, das revelações de Jesus, né? E aí ele faz esse trabalho a pedido de João Paulo II, consegue depois a autorização do Papa Paulo VI, né, para retirar essa notificação de proibição da devoção. Então aí abre caminhos, abre portas, né, depois para Santa Faustina ser canonizada, né. E isso vai acontecer, né, porque João Paulo, Karol Wojtyla vai ser eleito Papa, né, e aí já como Papa João Paulo II, no ano 2000, ele acaba canonizando Santa Faustina, instituindo a festa da misericórdia. Então vamos dizer assim, Deus elegeu Karol Wojtyla para que ele pudesse, vamos dizer assim, ser esse zelador, esse cuidador da devoção da Divina Misericórdia. Então, vamos dizer assim, um propósito de Deus, né, que está muito além, assim, das nossas realidades humanas, né, que vai conduzindo essa intimidade desses dois poloneses, né, para que a devoção acabasse chegando aos confins da terra. E, sem dúvida, a devoção à misericórdia só tomou a proporção que tem hoje por conta da espiritualidade, né, de Karol Wojtyla, que desde muito jovem tem essa experiência com a misericórdia de Deus, né, e Deus vai conduzindo a vocação de Karol Wojtyla até ele se tornar Papa e aí potencializar a devoção à misericórdia para o mundo inteiro. Irmão Tiago, o nosso bate-papo está chegando ao final. Eu gostaria de pedir, antes de me despedir de você, que você deixasse uma mensagem para o pessoal de casa, sobretudo da importância da Divina Misericórdia, de Jesus misericordioso em nossas vidas. Bom, a importância de Jesus misericordioso na nossa vida é justamente para que nós façamos esse encontro com a misericórdia de Deus. Nós, enquanto estamos nessa passagem aqui pela Terra, né, que nós possamos estar bebendo profundamente da misericórdia de Deus, fazendo essa experiência profunda com o amor de Deus, para que a gente também possa, fazendo essa experiência profunda do amor de Deus, da misericórdia de Deus, transmitir também às outras pessoas, né? Então eu deixo essa mensagem para cada um que nos assiste, que nos ouve nesse momento, né? Procure, né, conhecer mais a devoção, né? Nós temos o Diário de Santa Faustina, temos a biografia de Santa Faustina, né? A gente possa ler esses livros, né, para que a gente possa nos aprofundar nessa experiência com a misericórdia de Deus e ajudar, né, que esse amor de Deus chegue a todas as pessoas. No mundo hoje que é tão caótico e que necessita tanto ouvir que Deus é rico em misericórdia e Ele está aí, né, se deixando encontrar para que a gente faça essa experiência. Irmão Tiago, muito obrigado por fazer parte desse momento conosco, trazendo essa temática para nos ensinar um pouquinho, partilhando com um pouco os ensinamentos de Santa Faustina. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, um forte abraço.
Abraço, fique com Deus. E você que Amém. continua conosco, continue conosco. No próximo bloco nós vamos rezar a coroa dedicada a São Maximiliano Maria Kolbe. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói, nesse quarto bloco do nosso programa de hoje, a qual rezaremos a coroa dedicada a São Maximiliano Maria Kolbe, rezando de maneira especial para os devotos e devotas de São Maximiliano Maria Kolbe. Tracemos sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro a vós e me aproximo, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés, não desprezeis as minhas súplicas. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós
e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que destes à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo. Pela sua intercessão, concede-nos sem reserva e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a bênção de Deus sobre a intercessão, sobre cada um de nós, com a intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, São Francisco, nossa mãe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Eu quero as duas coroas, a branca e a vermelha, a santidade,